Bom dia, meus irmãos. Hoje, dia 22 de julho de 2025, mais um dia que o Senhor nos deu, né, pela graça dele. E está dizendo para os irmãos antes de começar a gravação que o Augusto Bonde, que dirigiria essa reunião hoje, ele está viajando e me pediu para que disse, né? E também, como eu sou o host da reunião, vou ter que me virar nos 30, né? Dirigir ao mesmo tempo fazer atividade host, que isso significa apenas tocar para gravar e depois interromper e, eventualmente, fechar alguns microfones que, eventualmente, estejam abertos. Vamos começar orando, né, gente? Querido Pai, nós queremos te glorificar nesta manhã, papai, e te suplicar, ó Deus, que o Senhor nos permita, papai, nos achegarmos a ti e termos um coração gratos por tantas e merecidas bênçãos que o Senhor tem nos presenteado todo dia, e as tuas misericórdias que se renovam toda manhã, a cada manhã. Então, ajude-nos a ter esses corações gratos a Deus, reconhecendo a sua autoridade, a sua soberania e a nossa necessidade da sua presença, da presença do Espírito Santo que faz morada em nós como selo, como garantia da nossa salvação. Auxilia-nos, ó Deus, a vigiar a nossa boca, a nossa consciência, a nossa mente, as nossas almas, para que, ó Deus, nada de nós tente prevalecer sobre o Senhor. Muito pelo contrário, nem sobre os irmãos, mas que exerçamos a humildade, exerçamos a bondade, a misericórdia, como o Senhor é, amoroso, bondoso, misericordioso, em todos os momentos desse dia, papai. Ajuda-nos neste momento, nesses 40 minutos, a focarmos no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a não deixar que a nossa mente se divague e nós percamos, ó Deus, esses poucos minutos, mas que eles sejam bem aproveitados nesta manhã, neste momento, e que sejam a esteira, fundamento, ó Deus, do nosso dia, em todos os momentos dele, nossos relacionamentos, sejam profissionais, sejam familiares, sejam sociais, em toda e qualquer atividade que fizemos hoje. Que nós possamos vigiar o nosso coração, vigiar a nossa alma, para que não pequemos contra ti, não pequemos contra o irmão, Deus. E como Solinho sempre ora, ajuda-nos a orar, porque nós não sabemos orar como convém. Que o que orarmos hoje, que ponderarmos ou meditarmos nesta manhã, papai, possa crescer e frutificar ao longo desse dia e ao longo da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Meus irmãos, ontem à noite, quando o bonde, um minutinho só aqui, me pediu que eu substituísse na reunião de hoje, vocês vão ver assim, às vezes, tirando os olhos da câmera um pouquinho, mas é porque eu tenho que fazer algumas coisas por aqui. Né? Eu orei ao Senhor sobre o que nós vamos orar e falar amanhã. Veio ao meu coração um livro, uma carta, na verdade, do Novo Testamento, né, que eu tenho meditado sobre ele esses dias no estudo do curso de escatologia que eu dou para alguns irmãos e irmãs da vida, né? E essa carta é a carta de Judas, a menor carta do Novo Testamento, né? E essa carta, ela teria sido escrita, existem ah, algumas discussões a respeito, não há um pensamento unânime, né? Fechado, sem discussão, de que seria de autoria de Judas, o irmão de Jesus. Lá em Mateus 13:55 fala a respeito.
de Judas, o irmão de Tiago, irmão de Jesus, e fala também de outras irmãs de Jesus. Então, para mim, não tem dúvida nenhuma que realmente foi Judas, irmão de Jesus, que escreveu essa pequena carta. A datação e conteúdo, né? Aliás, a datação, né? Também não é muito tranquila, não. Há quem, inclusive, pense que não foi Judas, irmão de Jesus, que escreveu essa carta, mas uma outra pessoa, um outro discípulo, como era comum naquela época, de dignificar, né, de honrar as pessoas de renome, como os apóstolos, né, e escrever alguma coisa e assinar como se fosse dele. Hoje nós teremos outro nome para isso, né? Mas na época era quase que comum. Então também a datação não é muito tranquila, não. O conteúdo dessa carta. O conteúdo é uma advertência contra os falsos mestres, falsos ensinadores que estavam se infiltrando na comunidade cristã daquela época e distorcendo a graça de Deus, distorcendo ou até negando a Jesus Cristo. E isso, lamentavelmente, irmãos, acontece hoje, né? Nós vemos hoje comunidades, pessoas, pastores, lamentavelmente, que estão ensinando falsos, falsas doutrinas, falsos ensinos, fazendo do púlpito verdadeiro stand-up, né? E muitas vezes com linguagens, expressões chulas que a Bíblia recomenda, porque não recomenda, recomenda que a nossa boca seja santa, que só sai da nossa boca, desculpem, da nossa boca aquilo que dignifique. Então não há necessidade de descermos essas situações. Também, gente, a exortação pela fé é outro conteúdo dessa carta. E que voltassem e que voltemos hoje ao verdadeiro evangelho. Isso já foi dito, já foi ensinado a vídeo. O que é o verdadeiro evangelho? Foi ensinado, acho, pelo pastor Alain, está na Bíblia, né? Que está lá em 1 Coríntios 15, 3 e 4, né? O que é o evangelho? Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Isso é evangelho. O que for fora disso é qualquer outra coisa menos evangelho. Então vamos começar orando. Nós vamos praticamente ler essa carta. Eu vou pedindo que alguns irmãos orem. Eu queria pedir que as pessoas que eu pedisse para orar façam como nós temos aprendido durante esses anos. Aliás, eu tenho observado, eu tenho certeza que não é só eu, mas muitos de nós temos observado que as pessoas que estão orando estão melhorando as suas orações, não estão se perdendo, atirando pedra para tudo quanto é lado. Já são orações, eu tenho visto de uma forma muito gratificante, e eu tenho certeza que os pastores e irmãos também, que aqueles que oram mais continuamente, as suas orações têm sido mais concisas, objetivas, né? Intencionalmente em cima daquilo que foi pedido, focadas, e não estarmos divagando as nossas orações. Então, como sempre, os pastores pedem, eu peço também que sejam orações focadas, intencionais, dentro daquilo que eu solicitar para vocês. Eu vou começando aqui na lista. A lista pode orar, a lista? Você está cuidando das crianças? Oi, Cirlei, estou cuidando das crianças. Obrigado, Deus te abençoe, querida. Amém. Então, vamos lá. Pastor Evandro, você pode orar, meu irmão? Pastor Oba, Evandro? posso sim. Amém. Beleza. Eu vou anotar aqui. Evandro, eu vou ler uns versículos, né? E você vai orar em cima disso aí, o que tiver no seu coração. Judas. Gente, Judas não tem capítulo 1. Já viu muita gente falar, Judas capítulo 1. Não.
se fala um porque tem dois, não tem dois. Então é Judas, versículo 1. Não tem capítulo. Então, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus e guardados por Jesus Cristo. Eu gostaria que você nos dirigisse com a sua oração, gratidão por isso que eu li aqui, de sermos chamados, amados por Deus, Pai, e guardados por Jesus Cristo. Pode ser? Amém. Sim, amém. Senhor, Deus amado, Deus Todo-Poderoso, mais uma manhã, obrigado, Pai. Obrigado por tua palavra. Obrigado por este momento que estamos juntos aqui mais uma vez orando. Senhor, te agradecemos, Pai, porque nós somos teus filhos. O Senhor é o nosso Pai amado, Deus Todo-Poderoso, que cuida de nós, que nos dá o alimento de cada dia, que nos abençoa com a cama quentinha, um teto. Senhor, só temos a agradecer. Agradecer pelos teus feitos, pelo teu grande e maravilhoso amor. Agradecer, Senhor, pelo pão de cada dia, pelos teus cuidados, Senhor. Agradecer, Senhor, por cada detalhe em nossas vidas, porque o Senhor é detalhista em nossas vidas. Isso é tão bom, Senhor, sabermos que temos um Pai amoroso, cuidadoso, um Pai misericordioso. Senhor, muito obrigado, Pai. Que o Senhor esteja sempre nos fortalecendo cada dia, Pai, e que através da tua palavra o Senhor nos dá a sabedoria, o Senhor nos dá o discernimento. Senhor, muito obrigado, Pai. Somos teus filhos amados, Senhor. Como é bom, como é maravilhoso saber isso, Pai. Senhor, muito obrigado, Pai. Nesta manhã eu só tenho a agradecer ao Senhor por tantas dádivas, por tanto amor, Senhor. Essa é minha oração, Pai amado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Jesus. Amém. Amém, pastor Amém. Evandro. Muito obrigado. Eu quero pedir agora, se for possível, orar. O pastor Frank, pode orar, pastor Frank? Ou você está cuidando Bom das dia, crianças? posso sim. Pode sim, né? Que coisa boa. Obrigado, pastor Frank. Que Então, isso. vamos ler aqui os versículos. O versículo 3. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiadas aos santos. Gente, não tem tesouro melhor do que a fé, e é um presente de Deus. Nós não criamos a fé, nós recebemos, mas devemos desenvolvê-la. Você pode orar a respeito disso, pastor Frank? Amém. Ó Senhor Jesus, obrigado por esse dia. Obrigado pela tua graça, tua misericórdia que nos alcançou mais uma manhã. E eu reconheço que eu sou um homem de pouca fé. Eu reconheço que falta fé, muita fé em mim ainda. Eu reconheço, Senhor Jesus, que eu preciso os dias orar por mais fé. Me dê mais fé, Senhor Jesus. Dê mais fé para mim, para os meus irmãos. Os meus olhos ainda são muito circunstanciais, muito carnais. E eu oro para que a minha fé, o meu coração, os meus olhos, a minha visão seja mais espiritual, Senhor. Que eu consiga enxergar as coisas do céu antes de enxergar as coisas aqui da terra. E viver aqui na terra com os olhos do céu. Isso seria o mundo ideal. Mas meus pecados, minhas falhas, minha limitação não me permite isso muitas vezes, Senhor. Mas, Senhor, como diz tua palavra, se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós moveríamos montanhas. Senhor, então, aumenta a nossa fé. Eu oro essa manhã nesse pedido, sabendo que o Senhor dará circunstâncias para exercermos fé antes de tudo acontecer,
e depois contemplar as obras e as maravilhas do Senhor. Então, o Espírito Santo nos dê esse discernimento para que nestas situações onde necessitarmos exercer mais a nossa fé, possamos ter a coragem como Josué teve quando foi visitar a terra e viu aquilo que muitos outros não viram. Então, Senhor Jesus, para finalizar minha oração, Pai querido, perdoe os meus pecados por causa disso e dê mais fé para mim, para os meus irmãos, exercê-la e tê-la para a glória do Teu nome, para a edificação da nossa casa, do nosso corpo, da igreja e da família dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém, Frank. Muito Amém. obrigado. Amém. Irmãos, vamos continuar lendo a carta de Judas, né? A partir do versículo 5 até o 7. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E quanto aos anjos que não conservaram as posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos em correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a este, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Irmãos, Deus é amor, como falamos, misericordioso, paciente, longânimo, mas Deus é juiz. E Deus não vai deixar impune os ímpios rebeldes. A rebeldia, como nós sabemos, é como o pecado de feitiçaria. Então, nós devemos nos lembrar que Deus é amor, mas Deus é juiz. E como juiz, ele não vai negar a sua própria natureza, ele vai julgar aqueles que se rebelam contra essa maravilhosa que é o amor de Deus, o amor dele, o amor de Jesus, né? Esse dom, esse presente da salvação. Então, eu queria pedir ao Genivaldo, pode orar, Genivaldo? Se puder. Sim. Amém. Isso, ora nesse sentido aí, de que nos lembremos e vivamos com essa consciência de que o Senhor Deus é juiz, justo juiz. Lamentavelmente, estamos vivendo um tempo em que a justiça é distorcida, está canhestra, né? Muito estranha, mas Deus é juiz e justo. Ore nesse sentido, por favor, aqui que Deus coloca no seu coração, meu irmão. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos deu de vida, Senhor, que o Senhor nos renovou, Senhor. Obrigado, Pai, que o Senhor é um Deus sábio, que o Senhor é um Deus que guarda, o Senhor é o Deus que exorta, Senhor. Muito obrigado, Pai. E eu te peço em nome de Jesus, Senhor Deus, que o Senhor como juiz, que o Senhor olhe por toda a terra, Senhor, por todos aqueles que necessitam, papai, do entendimento do Senhor, ó Deus, que precisa de saber que o Senhor é o Deus vivo, é o Senhor que traz a vida, é o Senhor que traz a paz, é o Senhor que dá tudo, Senhor. Até aquilo que a gente não merece, o Senhor nos dá, Senhor. E eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe a todas as nações, a todas as tribos, a todo aquele que necessitar, Senhor, da tua presença, Senhor. Porque nós somos falhos, nós somos fracos. Eu falo por mim mesmo, porque eu sou fraco, Senhor Deus. Eu sou fraco, necessito da tua presença. Que o Senhor seja o juiz sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. O
sobre a vida de todos aqueles, Senhor, que habitam sobre a terra. Que o Senhor os julgue conforme a tua bondade e a tua vontade, Senhor Deus. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém, Gerivaldo. Muito obrigado. Amém. Vamos prosseguir na leitura a partir do versículo 8º. E aí vou pedir a Gleiva para orar. Pode ser, Gleiva? Você vai se preparando aí. Amém. Pode ser. Que coisa boa. Amém. A partir do 8º. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: O Senhor o repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo que não entendem e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Nós estamos numa época, né, todos nós sabemos disso, em que as autoridades têm abandonado o seu lugar de responsabilidade como autoridades. Mas a Bíblia nos ensina que nós não devemos levantar a nossa voz injuriosamente contra as autoridades, porque elas são constituídas por Deus. Não quer dizer que nós devemos fazer ou concordar, mas não devemos difamá-las, que a nossa boca não saia nenhuma palavra de difamação contra as autoridades, né? E hoje nós estamos vendo, não só no Brasil, mas no mundo, né, essa distorção das autoridades que não exercem, né, em favor do povo, mas muitas vezes em favor delas mesmas. Ora por isso, Cleva, pelas nossas autoridades, sejam elas eclesiásticas, sejam elas governamentais, sejam elas familiares, sejam elas políticas, são autoridades. A Bíblia não faz distinção. Sim? Amém. Amém, Senhor. Nós te louvamos, Pai. Nós bendizemos o teu santo nome. Pois santo, santo, santo é o Senhor. Oh Deus, é com tanto temor, Senhor, e tremor, Pai, que nós adentramos, ó Deus, a tua presença, Senhor, para orarmos, para falarmos com o Senhor. Papai, continua, Senhor, a colocar, Senhor, o teu temor e o teu tremor no nosso coração, Senhor. Para que, Senhor, da nossa boca, Senhor, saia, ó Deus, palavras de bênção, Senhor. Porque a mesma boca, ó Deus, que abençoa, ela não deve amaldiçoar, meu Deus. Eu te peço, Senhor, misericórdia, Senhor, na nossa boca, na nossa língua, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a abençoar, Senhor, a nossa nação, Senhor. Nós que vivemos ainda, ó Deus, uma nação tão maravilhosa, tão abençoada, Senhor. Eu te louvo porque o Senhor nos plantou aqui nesse lugar. Ô Senhor, nós sabemos, ó Deus, que as nossas autoridades, ó Deus, se corromperam, Senhor. Como se corrompem desde do início dos tempos, ó Deus. E vão se corromper até aquele último dia. Senhor, mas eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que a nossa boca abençoe, que a nossa boca ore, Senhor, pelas autoridades constituídas, ó Deus, por ti, Senhor. Muitas vezes não é da tua vontade que é boa e que é perfeita e que é agradável. Senhor, mas o Senhor permite. O Senhor permite de alguma forma para que aprendamos, ó Deus, para que o teu povo aprenda, Senhor, a reconhecer somente o Senhor. Oh Deus, nos ajuda, Senhor, e nos perdoa, Senhor. Todas as vezes, ó Deus, que a nossa boca não abençoa, Senhor. Quem quer que seja, Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Não dá, Senhor, para vivermos dessa forma, Senhor. Cuida, ó Deus, nos ajuda a sair somente palavras abençoadoras em nome de Jesus. Oh Deus, derrama a tua misericórdia, Senhor, sobre as nações, Senhor. As nações que perecem, Senhor, por falta de te conhecer, Deus. Por falta de te conhecer.
O amor, Senhor, já esfriou, Senhor, assim como está escrito, Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Essa é a minha oração, ó Deus, com o coração contrido, Senhor, contrido, por tudo que está acontecendo e por tudo que ainda vai acontecer, Senhor. Toda a Escritura, Senhor, se cumprirá no tempo do Senhor. Então, nos ajuda a permanecermos, ó Deus, firmes, olhando para o Senhor, olhando para o alto, olhando para o céu, Senhor. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, papai. Amém, amém, amém. Amém, Gleiva. Muito obrigado, minha irmã. Leio. Kátia, você pode orar? Bom dia, posso? Obrigado, Kátia. Vamos ler, então, a partir do 11, o 11 e o 12. Gente, algum tempo atrás, já por mais de uma vez, eu vi mais de um carro com um adesivo escrito: Deus nos deu a vida para que cada um cuide da sua. Gente, eu fico estarrecido como alguém pode colocar isso aí, né? Deus queira que não seja nenhum cristão, né? Mas diz assim os versículos 11 e 12. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comento com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água impelidas pelo vento, árvores de outono sem fruto, duas vezes mortas, arrancadas pela raiz. Kátia, eu queria que você orasse nesse sentido, para que nós que conhecemos, não nós aqui do nosso grupo, mas todos aqui que conhecem a palavra de Deus, lembrem que nós não devemos cuidar com prioridade dos nossos próprios interesses, porque isso é do mundo, né? Cuidarmos do nosso interesse vem depois, vem depois. Você pode orar nesse sentido, Kátia? O que Deus colocar no seu coração? Amém. Senhor Jesus, eu quero te glorificar, Senhor, por esse dia, pelo teu grande amor, bondade, misericórdia que nos alcança, Senhor, nessa manhã. Senhor, entregar as nossas vidas, ó Pai, pedir perdão pelas nossas tantas faltas e fraquezas. Jesus, que o Senhor nos ajude, Senhor, nesse dia. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que a tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, Senhor, venha fazer toda a diferença, Senhor, no nosso coração. Buscando, Senhor, os nossos próprios interesses, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, mas que teu povo, a tua igreja, Senhor, aqueles que dizem que te servem, Senhor, o intuito do coração, Senhor, seja, Senhor, seguir, prosseguir conhecendo ao Senhor e fazendo o Senhor conhecido, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que a gente, Senhor, desperte para isso, que o teu povo, Senhor, na face dessa terra, nessa cidade, Senhor, nessa nação, Senhor, se desperte para isso, Senhor, que a tua igreja, Pai, na face da terra, se desperte para isso, Senhor. Buscar, Senhor, os interesses do céu, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, para que o teu reino avance, Senhor, para que a nossa esperança, Senhor, seja viver, Senhor, a vida eterna, começando aqui, Senhor, e alcançá-la, Pai, no Senhor, um dia, Pai. Aquele dia que o Senhor virá nos buscar, Senhor, sem nenhum interesse financeiro, sem nenhum interesse próprio, Senhor, sem nenhuma vaidade no nosso coração, Senhor, porque o nosso coração, Senhor, ele é enganoso, Pai. Nós devemos, ó Pai, buscar, Pai, ao Senhor, entender que nós temos que buscar ao Senhor todos os dias da nossa vida, Pai, como comunidade, como igreja, Pai, como nação, Senhor, nos ajuda dessa forma, Pai, a buscar os interesses do céu, Jesus, servindo ao Senhor, servindo ao próximo, Jesus. Senhor, tira essa ganância, Senhor, sabe, que nossos olhos sejam abertos, ó Pai, como igreja do Senhor para isso, Pai. Tirando, Senhor, toda a ganância, Senhor, do coração, Senhor, desses falsos pastores, falsos mestres, ó Pai.
aqueles, ó Pai, que têm usado a Tua palavra, Senhor, para ter lucro, Senhor, para ser os donos da igreja, Jesus, porque só existe um dono, Pai, da igreja, que é o Senhor Jesus, Pai. Que a igreja do Senhor, Pai, principalmente na nossa nação, no Brasil, Senhor, se desperte para isso, Senhor. Buscar ao Senhor, Pai, verdadeiramente a Tua palavra, Senhor, ensinar, Pai. Ensiná-la, Pai. Quantos, ó Pai, nós temos visto, Senhor, que tem batizado, Senhor, muitos, ó Pai, mas esses muitos, ó Pai, não têm permanecido na Tua presença, Senhor, porque não verdadeiramente não têm ensinado a Tua palavra, Pai. Então, Senhor, nos perdoe, Pai, como igreja, nos perdoe como nação, Senhor, nos perdoe, Senhor, como Teu povo, Senhor, que diz que serve o Senhor na face dessa terra, Pai. Nos perdoe, Pai. E nos ajuda, Senhor, a firmar os nossos pés na rocha, Pai, a abrir os nossos olhos, ó Pai, e que os nossos olhos estejam fitos no Senhor, Pai, no autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Senhor, porque todas as coisas passarão, Senhor. Todas as coisas, ó Pai. Toda prata, todo ouro, todo dinheiro acumulado, Senhor, nada disso, Pai, levaremos, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, tira a ganância, Senhor, tira o engano, Senhor, do meio da Tua igreja, do meio do Teu povo, Senhor. E o Senhor nos firme, Pai, e nos desperte, Pai, porque os dias, ó Pai, estão chegados, ó Pai, e que nós possamos enxergar, Pai, que a volta do Senhor é muito próxima, Pai. E nós estejamos, ó Pai, como igreja, Senhor, com as nossas vestes limpas, lavadas no sangue de Jesus, Senhor, com as nossas lamparinas cheias, ó Pai, com a Tua presença, a presença do Teu Santo Espírito, e nós esperando esse dia, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Obrigado, Kátia. Interessante como o Espírito Santo, né, atua no nosso coração, e atuou no coração da Kátia agora, né? Ela deu um spoiler da primeira, da oração seguinte, que coisa boa, tá confirmando, né? Gente, a Bíblia é tão maravilhosa. Vocês viram essa pequena carta, tanta coisa preciosa, tantas pedras preciosas, verdadeiras pérolas, que tem dentro de uma pequena carta dessa, para a gente parar, ler, meditar e pedir ao Espírito que nos revele. Tem muito ensino dentro de uma pequenina carta, como essa aqui. Quer saber se o Laércio pode orar? Pode, Laércio? Está aí com Sim, a senhor. câmera aberta, né? Parece. Posso. Pode. Coisa boa, Laércio. Então, eu vou ler os versículos 14 e 15 dessa carta. E aqui vai um alerta para os irmãos, né? Para quem não sabia, ou às vezes procurava informação, é Judas que diz que Enoque era profeta, né? Às vezes, aonde diz na Bíblia que Enoque era profeta? Está aqui. Está aqui, ó, versículo 14. Enoque, o sétimo a partir de Adão. Ora, não tem como errar. Quantas gerações chega lá em Enoque, o sétimo, né? Profetizou acerca deles, desses homens que estão falando, desses ímpios, né? Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Aqui, a gente, é um alerta, como a Kátia orou aí, de que Jesus está voltando. Não sei se é na nossa geração ou não, mas está voltando. E aqui também tem outro argumento muito interessante, às vezes, contrário ao que muitos pensam, né? Quando Jesus voltar, na sua volta, ele trará consigo não só os seus exércitos de guerreiros e de anjos, mas também os seus santos. Ou seja, a igreja vai descer com ele, né? Então, você vai descer com ele na segunda volta, porque ela subiu antes. Não sei em que momento. Eu tenho meu pensamento, mas respeito quem pensa diversamente. Jesus vai voltar com os seus santos para quê? Para julgar os ímpios de suas impiedades. Ora, nesse sentido,
desse alerta que Jesus está voltando e que ele vem com a sua igreja, estejamos junto com eles, os santos somos nós, né? A sua igreja vem para julgar, julgaremos com ele, durante aquele período que eu acho que é literal de 1000 anos. Vamos orar. Amém, Senhor Jesus. Glória, glória, glória a ti, Senhor. Obrigado, porque na cruz o Senhor diz que está tudo consumado. E a respeito disso que o Shirley falou, Senhor, eu tenho pensado, refletido, ó Pai, para que nós, Senhor, que temos permanecidos, ó Pai, esforçando, lutando, combatendo o bom combate, dizendo não a tantas coisas ruins na nossa vida, nesse mundo, correndo, ó Deus, fugindo de toda aparência do mal. Pai, é um exercício que a gente precisa viver dia após dia, constantemente, Pai, para que a gente também, Deus, não caia e não seja mais um desses, Pai, ímpios, conhecedores da verdade, mas muitas vezes, Pai, não praticantes, não fiéis, não submissos. A gente, com certeza, quer ser um desses santos, ó Pai, para que exerça a Tua palavra, ó Deus, julgando essas maldades, esses erros tão pesados que muitos sobrepõem sobre a vida das pessoas, Pai. E a gente só pode fazer isso estando sob a Tua palavra. Eu tenho pedido perdão ao Senhor porque uma coisa acontece entre a gente, sim. Quanto mais a gente ouve a Tua palavra, quanto mais a gente aproxima do Senhor, mais a luz do Senhor que está em nós, ela vai mostrar o que é errado, o que está errado. Então, obrigado, porque essa luz, ela tem sido mais forte em nós. E ela tem nos mostrado, Senhor, muitas coisas que, às vezes, antes a gente nem via em nós mesmos, mas a gente tem visto pela Tua graça e Tua bondade. Então, Pai, eu oro a todos aqui, Senhor, a todos os santos nessa terra, a todos os Teus filhos, Pai, que continue firme, ó Pai, lutando, prevalecendo naquilo que o Senhor tem ordenado a nós nesse tempo. Eu tenho orado e pedido ao Senhor, Pai, paciência no coração de cada um, e nos seus compromissos, das suas famílias, dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, e dos seus casamentos, Pai, dos pastores, do nosso povo, ó Deus, nos ministérios, Deus. Pai, em nome de Jesus, Deus, que a gente veja toda essa falha, mas que a gente busque ser forte, ó Deus, para resistir e não cair e não envergonhar o teu santo nome. E esperando, Jesus, Maranata, Senhor, vem mesmo. Cumpra, Senhor, cumpra, por favor, Senhor, cumpra. E eu sei que não é no meu querer, não é no meu tempo, não é naquilo que eu acho, mas aquilo que o Senhor tem ensinado a gente crer, dia após dia, que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Obrigado, Laércio, meu irmão. Irmãos, como última oração, havia mais dois itens, mas já estamos vencendo nosso horário. Eu vou pedir ao Saulão que faça a última oração. Pode ser, Saulo? Sim, Sirley. Ok. Eu vou sugerir que vocês, gente, irmãos, se puderem, tirem um tempinho, leiam essa carta toda e meditem nesses itens que nós oramos e em outros que existem, como eu disse, muitas pérolas aqui maravilhosas que vão edificar nossas vidas. Eu vou ler mais um versículo, né? Vou ler dois, a partir do 20 ou 20. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm,
orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Especificamente, o primeiro é orando constantemente. Hoje nós vimos uma das disciplinas espirituais, que é a leitura e meditação na palavra. Uma outra disciplina espiritual é a oração, e que nós fazemos. Mas interessante, nesse versículo, tem uma expressão que às vezes existe alguma diversidade de entendimento, que é orar no Espírito. Há alguns que defendem a evidência de orar em línguas como fato de salvação. Eu não concordo, né? Acho então que orar no Espírito é orar em línguas. Não. Orar no Espírito, gente, é ter essa intimidade com Deus, esse comprometimento, né? Esse envolvimento profundo de filhos e pais, ter esse relacionamento bem visceral mesmo. E se orar no Espírito, seja verbalizando, seja no coração, a Bíblia nos constrange até, nos chama, nos convida a orarmos constantemente no Espírito, seja considerando a intercessão do Espírito Santo, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, orarmos constantemente para tudo, né? Essa intimidade significa, para mim, orar no Espírito Santo. Eu queria que o Saulo orasse nesse sentido, que aprendêssemos e exercitássemos essa disciplina espiritual. Sim, Cirlei. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é único. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Pai querido. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é o nosso braço forte. O Senhor é tudo para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado porque podemos orar. Podemos orar quando estamos tristes. Podemos falar com o Senhor, agradecer quando estamos alegres. Senhor, são tantas bênçãos que o Senhor nos dá. E nós, a cada dia, a cada tempo, nós podemos orar. Nós podemos falar com o Senhor. Nós podemos te glorificar. Nós podemos te adorar. E é isso que nós queremos fazer nessa manhã, Senhor. Te adorar. Senhor, obrigado. Obrigado por todo o tempo. Porque esse é uma bênção que o Senhor nos dá. É uma coisa inexplicável, uma coisa grande na nossa vida. Eu não sei explicar isso, mas isso é que nos move. Isso é que nos dá esperança. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meus irmãos. Que o Senhor Deus nos abençoe nesse dia, né? Todo ele estejamos meditando no coração e orando no Espírito. Beijão para você, meus irmãos. Bem, meu irmão.